Amém, queridos? Graça e paz. Vamos conversar um pouco sobre o poder das palavras que saem dos nossos lábios, queridos. Quando Jesus amaldiçoou a figueira e os discípulos ficaram impressionados com o que Jesus falou, olha só, Jesus falou para a figueira que nunca mais nasceria fruto dela. Qual foi a lição que nós podemos aprender? Em Marcos capítulo 11, a partir do verso 22, Jesus ele fala para os seus discípulos, nesse contexto de amaldiçoar a figueira: tende fé em Deus. Na nossa tradução está fé em Deus, mas no grego não tem esse em. Então, como é que nós podemos interpretar? Jesus quer nos ensinar a termos a mesma fé que Deus tem. Porque Jesus, ele associou com a criação, queridos. Porque Deus, em Cristo Jesus, criou todas as coisas através da palavra proferida. E disse Deus, haja e ouve. E nós podemos entender que não foi palavras ao vento. Foi algo que estava dentro do Pai. Que através de Cristo Jesus, ele criou todas as coisas. E disse Deus, haja e ouve. E disse Deus, haja e ouve. E no final do capítulo 1 de Gênesis, Deus viu todo o resultado do que ele havia dito. E viu Deus tudo que ele havia dito. E Jesus ensinando para os seus discípulos: tende a mesma fé que Deus tem. Por quê? Aí ele continua, no contexto dele ter amaldiçoado a figueira. Então, em Marcos 11, 22, Jesus falou para os seus discípulos: tende a fé de Deus. Por quê? Em verdade vos digo, que se disserdes a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser será feito. O que eu quero chegar com isso, meus irmãos? Provérbios 18 está escrito que a vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Romanos capítulo 10 está escrito que com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê. Então com o coração se crê e com a boca se confessa. Se confessares a Jesus, confessares como o Senhor, e em seu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê e com a boca se confessa. Então a confissão é algo que é feito com a boca. Queridos, Tiago capítulo 3 está escrito que a nossa língua, ela tem o poder de incendiar toda a nossa vida. Ela é comparada a um pequeno leme de um navio, que aquele pequeno leme, ele direciona todo aquele navio para onde quer o piloto. Para onde nós queremos chegar? A qualidade das nossas palavras, elas são indispensáveis. Por que o Espírito está me induzindo a falar isso com os irmãos? Situações na nossa vida no dia a dia, elas não estão sendo resolvidas, ou não foram resolvidas, ou pioraram, porque a qualidade da nossa boca não está de acordo com o que está escrito. Por exemplo, estou com uma enfermidade e a qualidade das palavras que saem da nossa boca é: está difícil, a minha doença, estou doente. Queridos, nós não estamos querendo negar a realidade aqui, mas há uma realidade que suplanta o natural. Por isso que é chamado de sobrenatural, porque está acima do natural. Hebreus capítulo 11, verso 3, está escrito que pela fé nós cremos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, proferida de Deus. Então tudo aquilo que nós vemos foi feito do que é invisível. Mas esse que é invisível, embora não enxerguemos com os olhos naturais, ele é mais real do que o que nós vemos e apalpamos. Então, não estou aqui querendo negar a realidade. Se eu estou doente, se você está doente, eu vou negar a realidade. Eu estou com essa enfermidade, entendeu?
Mas a questão toda não é essa, queridos. A questão é nós declararmos o sobrenatural. No momento, eu estou doente, mas em nome de Jesus, eu serei curado. E aí sim, essa palavra crida, queridos, proferida, vai se tornar em realidade, mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque a vida e a morte estão no poder da língua. E quem bem a utiliza comerá do seu fruto. Estou lembrando aqui de um texto de 1 Pedro, que o apóstolo Pedro fala: quem quer viver dias bons, refreie a sua língua de falar enganosamente. Por que o mundo está nessa calamidade, queridos? Que palavras são ditas o tempo todo, palavras de incredulidade, palavras de pecado. Eu estou lembrando aqui, apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, falando que Deus os entregou às suas paixões. Aí ele fala diversas vezes da língua. É que eu estou falando texto de cabeça aqui, depois lê em Romanos capítulo 1. Né? Tudo falando acerca da língua, ele fala da língua, das palavras, da boca. Então, nós precisamos aprender a falar a palavra de Deus. A nossa boca, queridos, não foi criada para poder expressar incredulidade. O que aconteceu com os 2 espias fiéis? Foram 12 espias enviados para sondar a terra prometida. 10 vieram com relatórios negativos, palavra que inflamou, incendiou todo o povo. Mas 2 disseram com ousadia: vamos tomar posse, é certo que nós vamos conquistar. E qual foi o resultado? Josué e Caleb conquistaram a posse da terra prometida. Davi, quando encarou o gigante Golias, olha só: você vem contra mim com espada e lanças, eu venho contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Palavra para cima das dificuldades, queridos. Palavra. Josué, quando estava precisando de que a luz do dia permanecesse por mais tempo, ele declarou: sol e lua parem. E o sol e a lua pararam de fazer seu percurso, até que Deus deu vitória para Josué. Palavras, queridos, que saem da nossa boca. Então, que nós possamos aprender a dizer a palavra de Deus. Está com alguma enfermidade? Senhor, eu estou com essa enfermidade, mas em nome de Jesus, eu estou declarando o sobrenatural sobre essa realidade natural. O Senhor tem poder para me curar de todas as enfermidades. Eu estou curado no nome de Jesus. Eu estou curado no nome de Jesus. Declara, queridos. Vá ao médico, toma seus remédios, mas sempre declarando a verdade. Amém, queridos? É um vídeo bem rápido para nós podermos analisar os tipos de palavra que nós estamos expressando com os nossos lábios. Que nós possamos ter a mesma fé de Deus. Porque em verdade, Jesus disse que se dissermos a este monte, a esse problema, qualquer que seja o problema, ergue-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Nossos filhos são bênção, nosso cônjuge é uma bênção, nossos irmãos. Declarar a palavra de Deus diante das situações. Amém, queridos? É isso. Que o Espírito possa convencê-los dessa verdade. E vou falar mais uma vez, que nós possamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos falando. Que nós não possamos tratar as coisas como naturalmente são, mas que possamos treinar o nosso coração para dizermos a palavra de Deus sobre as circunstâncias. Obviamente, queridos, andando em santidade, né? Porque se nós não estivermos andando em santidade, não adianta. No mesmo contexto que Jesus falou isso em Marcos 11, ele fala: mas se tiverdes alguma coisa contra o seu irmão, se reconcilie. Então, que possamos não somente reconciliar com nossos irmãos, mas em qualquer área da nossa vida. Se estivermos com pendências para resolver, pecados não confessados, arrependidos, aí vamos virar apenas papagaios. Mas quando nós estamos alinhados com a verdade, andando em obediência,
e declarando a palavra de Deus sobre as circunstâncias. Queridos, mais cedo ou mais tarde, o poder de Deus vai se manifestar nas nossas tribulações. Amém, queridos? Então é isso. Declare saúde para o seu corpo. Declare que o Senhor vai abrir as portas para o cumprimento do seu chamado na sua vida. Declare que seu filho é uma bênção, sua mulher é uma bênção, sua esposa é uma bênção, seus pais e por aí vai. Declare bênção, queridos. Vamos vencer o natural com o sobrenatural, tendo a mesma fé que Deus tem. A fé que diz, e disse Deus, haja e ouve. Amém? Que o Senhor nos abençoe.